Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, e continuamos com a Lua nova num signo regido por Vênus, né, que é Libra. Então temos aí a Lua em Libra até por volta das 9 horas da noite, quando a Lua muda para Escorpião. Então, já trazendo aí, né, informação que teremos praticamente o fim de semana inteiro, né, com a Lua na energia de Escorpião. Falaremos mais sobre isso amanhã. Bom, hoje então continuamos com aquela tônica de trabalhar o equilíbrio, trabalhar a beleza, a harmonia, relacionamentos, né? E falando em relacionamentos, logo agora, 5 horas da manhã, a Lua faz um bom aspecto com o Sol, faz um aspecto de sexto com o Sol. Então isso é muito interessante porque é um aspecto que harmoniza relacionamentos. Então, para quem tem aí um relacionamento, é um ótimo momento para você fazer. Lembra, estamos aí com uma Vênus em Virgem, pedindo aí atenção aos detalhes. Então, lembre-se que pequenos detalhes podem fazer grandes diferenças nos seus relacionamentos. E para quem não tem relacionamento e quer ter, né, é um ótimo dia para você poder olhar para dentro e harmonizar o masculino e o feminino dentro de você. Aliás, no curso de astrologia a gente vai falar também sobre esses temas, né? Porque traremos aí o aspecto, né, o arquétipo de Sol e Lua, Marte e Vênus, então a gente vai falar aí também sobre esses temas de relacionamento. Aliás, temos uma especialista de relacionamento no curso também para dar várias palhinhas ali sobre esse tema, né? Então, temos aí esse momento, né, 5 horas da manhã, Sol em sexto com a Lua, é um momento muito interessante, traz aí uma boa vitalidade, traz aí um senso de harmonia, então aproveite esta manhã. Já no meio do dia, por volta de meio-dia, a gente vai ter um desafio aí, né? Então a gente vai ter essa jornada do dia. Lembra que cada dia é uma pequena jornada, né? É uma pequena jornada que a gente acorda, vive aí as experiências do dia, depois termina a noite, vai para o outro plano, o plano aí onírico, o plano da espiritualidade, o plano sutil, e depois no dia seguinte continuamos, né, na nossa jornada. Então, no meio do dia, temos ali uma Lua fazendo quadratura com Plutão. E aí, só de envolver Plutão já é um tema que traz a intensidade à tona. Né? E fazendo uma quadratura, isso se torna mais forte ainda porque é um aspecto de tensão. Então, lá para o meio do dia, a gente tem que ter aquele alerta, aquela tensão, para tomar cuidado com, né, intensidades emocionais, tomar cuidado para não entrar em conflitos, né? Lembrando que aí, inclusive, né, o fogo, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre experiências. O fogo ele é maravilhoso, né? Mas ele geralmente assim, ele é muito legal quando ele está controladinho. Então, assim, como eu falei, eu sempre faço fogueira aqui, então a gente faz uma fogueira ali naquele círculo, né, uma fogueira controlada e assim por diante. Agora, por exemplo, a gente estava voltando pela estrada aqui e infelizmente acho que vocês estão percebendo aí que está rolando muita queimada, né? E, infelizmente, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, né, que simplesmente vão lá e tacam fogo na mata. E aí, quando a gente estava voltando, infelizmente a gente viu ali na mata um fogo, né, um incêndio praticamente. Não tinha ninguém lá, mas ficou claro que alguém foi lá e tacou aquele fogo. Né, até porque ele estava muito difícil de apagar, a gente tentou apagar, né, com o que a gente tinha ali, né, mas estava muito difícil de apagar justamente porque provavelmente colocaram combustível para queimar. Então, olha essa diferença dessa intensidade do fogo, né, desse poder do fogo, mas de uma forma canalizada, de uma forma controlada, de uma forma onde ele está ali, né, e você consegue fazer com que você possa tirar um proveito dele. É uma fogueira, é uma coisa maravilhosa, né, quem pode fazer eu incentivo, porque você vai ter contato aí com o elemento fogo, mas incêndios, né? Principalmente esses incêndios aí criminosos, para mim é um crime, né? Alguém que vai lá e coloca fogo na mata, né? Você vê árvores pegando fogo, você vê ali, enfim, aquela devastação. Isso realmente é complicado. Ou seja, aquele fogo que estava ali, né, descontrolado, que a gente não conseguia apagar de jeito nenhum, né? É complicado. Isso é uma analogia com esse momento da Lua em quadratura com Plutão. Então a energia de Plutão ela é maravilhosa quando a gente, né, consegue lidar com ela de forma consciente. Mas nesses momentos aí de quadratura com a Lua, né, o nosso emocional pode sair do controle, né? Tanto nosso quanto de outras pessoas. Então a dica para hoje também é, embora a gente comece de manhã, né, com uma harmonia aí entre Lua e Sol, né, que é um aspecto bem interessante, a gente tem no meio do dia uma possibilidade aí de algum conflito. Então procure não entrar em conflito com as pessoas, né? E também olhe para os seus conflitos internos. Mas vamos lembrar também que mesmo uma quadratura, né, que é um aspecto de tensão,
pode nos trazer, né, benefícios, pode nos trazer, né, algumas questões se a gente souber olhar para ela, né? E aí lembre-se que todo contato com Plutão é aquela possibilidade de olharmos para o nosso inconsciente. Como que eu falo, como que a gente pode aproveitar essa energia, né? Mesmo que venha um sentimento, venha alguma coisa mais forte ali, né, que seja quase incontrolável, procura entender a raiz, procura entender o que esse sentimento está querendo dizer, né? E de preferência saiba canalizar ele. Aliás, a gente vai ter um aspecto hoje também interessante que vai falar muito sobre canalização de energia. A gente vai falar daqui a pouquinho. Porque lá no final da tarde, 17h40, né, lá no finalzinho, já quase com o sol se pondo, temos um aspecto maravilhoso para terminar essa sexta-feira, que é a Lua fazendo um trígono com Júpiter. Ou seja, a Lua fazendo um trígono com um grande benéfico, está trazendo uma injeção de otimismo, uma injeção aí de alegria, uma injeção de fé. Vale lembrar que eu trago esses áudios aqui justamente para vocês se sintonizarem com essa energia, né? Então, muitas vezes a pessoa que está ali no automático, ela pode sentir essa energia, ou seja, a pessoa que não está muito ligada aí no movimento dos astros, ela sente essa energia, ela fica feliz, ela, enfim, ela trabalha essa energia sem saber, né? Mas quando você sabe, é melhor ainda, né? Porque muitas vezes ela não é tão automática assim. Então, imagino que, lembra, né? O que eu falo aqui é no geral para todo mundo, né? Mas quando você olha o seu mapa, algumas coisas, alguns detalhes podem estar diferentes, né, do que eu falo. Porque, por exemplo, às vezes o dia tem uma tônica bem favorável, né, tá com um astral bem bacana, mas no mapa da pessoa ela está passando por momentos desafiadores, né? Então vou dar um exemplo básico, né? Eu mostrei isso inclusive na aula, né, que a gente teve. E se você pega, por exemplo, uma pessoa, né, que está vivendo aí uma lua progredida da casa 8, passando pela casa 8. A casa 8, por natureza, já é uma casa de crises, já é uma casa de intensidade. Aí imagina que essa lua progredida dela está fazendo uma quadratura com Plutão, né? Então, para essa pessoa, de repente, o dia de hoje, na quadratura com Plutão, se torna mais intenso, né, do que para uma pessoa que está passando, por exemplo, por uma lua progredida na casa 1, né, que é uma casa que traz uma tônica diferente, e que está fazendo, por exemplo, sei lá, um trígono com Vênus, né? Então veja como a astrologia a gente tem que detalhar ela, né? Então eu gosto muito de trazer essa tônica no geral para as pessoas, mas justamente a minha meta, né, com o curso de astrologia é fazer com que cada pessoa possa entender, né, um pouco mais, possa olhar para o seu mapa e possa entender o que está acontecendo, né? E independente da progressão, né, progressão lunar, que é uma coisa, é uma técnica à parte, o próprio trânsito, né? Então esse trânsito que eu estou falando, de repente a pessoa com uma lua em Libra passando na casa 8 dela, traz uma tônica diferente. Tocando um Plutão, por exemplo, tocando um Saturno, né? Então esse momento, né, para todo mundo, sintonize com essa energia de Júpiter, né? Sintonize com a fé, sintonize com o otimismo, né? Lembre, estaremos numa sexta-feira. Sexta-feira já é um dia de Vênus, já é um dia onde as pessoas geralmente têm aí uma alegria, alguma coisa, porque como eu falei, né, infelizmente a gente vive numa civilização, vive num mundo onde muitas pessoas não gostam, né, do trabalho, enfim. E aí tem aquele famoso TGIF, né, Thank God It's Friday, graças a Deus é sexta-feira, quando as pessoas comemoram porque vão sair do trabalho e no dia seguinte vai ser sábado, vai ser domingo e ela não vai precisar trabalhar naquilo que de repente ela não gosta, né? Então a tônica de sexta-feira tende a ser uma tônica bem interessante, né? As pessoas gostam da sexta-feira e hoje é um dia que você pode até dar um plus nisso, né? Pegando a energia de Júpiter, ou seja, acreditando, intensificando emoções positivas, né? Se conectando com emoções positivas. Então pense nisso e vale lembrar que como a Lua está em Libra, né, e Júpiter está em Aquário, essas emoções positivas podem vir muito de relacionamentos, de pessoas que você troca, de pessoas que você conversa, de pessoas que você convive, né? Então trabalhe essa energia da alegria. E um outro aspecto que está acontecendo agora, muito interessante, daí vem aquilo que eu falei, né, de canalizar energia, é que Marte, né, está fazendo aí um quincúncio com Saturno, né? Então a gente tem esse parzinho aí, Marte e Saturno, fazendo aquele aspecto que é um aspecto, sempre eu falo, né, um aspecto muito ligado à parte terapêutica. Ele tem uma tônica onde ele pode virar um aspecto desafiador ou ele pode virar um aspecto fluente, né? É um aspecto onde a gente coloca uma orbe, né? Quem está no curso vai entender direitinho, mas basicamente orbe é a quantidade de graus que a gente determina, né, que aquele aspecto vai estar valendo.
Então o quincunço ele tende a ser um aspecto mais rápido, né? Ele passa mais rapidamente. Mas hoje é um dia muito interessante para você poder canalizar a energia de Marte. Lembrando que Marte está em Virgem, ou seja, ele está com aquela energia voltada ao trabalho, voltado ao autodesenvolvimento, voltado a cuidar da saúde, né? E Saturno estará lá dando aquele empurrãozinho, principalmente para trabalhar a disciplina. Lembrem-se que a disciplina pode fazer uma grande diferença na nossa vida, né? E disciplina, ela é treinável, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho disciplina. Mas ela é treinável, você pode, né, determinar aquilo que você quer fazer e realmente se propor a cumprir, né? Lembra que se você dá uma ordem mental, né, se você treina o seu cérebro para fazer aquilo que você tem uma vontade forte, né? A gente fala da questão até da vontade com V maiúsculo, né, a verdadeira vontade, você consegue realmente utilizar essa energia na melhor forma. Então aproveite, né, essa energia de Marte da melhor forma possível. Então também para aquelas pessoas que de repente têm um Marte que está um pouco desgovernado, aquele Marte que está meio indisciplinado, ou seja, uma pessoa que de repente tem uma raiva, ou de repente é agressiva, ou de repente tem questões interiores para trabalhar com relação à sexualidade, que também é um tema de Marte. Hoje é um dia muito interessante para trazer canalização, amadurecimento e disciplina. Ou seja, entender como usar essa energia. Galera, é isso. Fiz um áudio um pouquinho mais rápido aí, mas vamos ver se hoje eu consigo trazer aí mais um áudio para vocês. Vamos ver, né, que no dia de ontem, né, que vocês estão ouvindo hoje, mas foi ontem, eu tive que sair, então assim, acabei perdendo parte do meu dia, né, não consegui gravar aqui para vocês. Mas hoje eu espero que eu consiga trazer mais um áudio aí ao longo do dia para vocês. Mais uma vez, se você está gostando desses conteúdos, né, se você chegou aqui por acaso também, lembra de seguir esse podcast, né, seja onde você esteja, dar as estrelinhas, comentar se for possível e também, né, compartilhar com as pessoas que possam gostar desses conteúdos. E também, se você quiser estar mais próximo de mim, lembra de seguir lá no Instagram, @astrologiatantra, no TikTok também, e entrar no nosso canal do Telegram, né, que ali você também recebe tudo em primeira mão. Sempre eu mando coisas primeiro no Telegram, depois eu mando no podcast, e algumas coisas acabam indo só para o Telegram e não vem para o podcast, quando é uma coisa mais rápida, quando é até uma resposta de perguntas feitas e assim por diante. Galera, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Aproveitem a sexta-feira. Já se preparem aí para a Lua em Escorpião. Ela vai entrar 9 horas da noite, então ela vai influenciar nossos sonos, né, nossos sonhos. E no sábado a gente vai ter um dia inteirinho de Lua em Escorpião para trabalhar essa energia. Muita gratidão. Namastê, Harion.